Bom dia, meus queridos. Fiquei feliz aí, tem bastante cheio, 9h30 da manhã, a galera acordou cedo, né? Hoje, vamos abordar um tema que normalmente não está no meu escopo, que é falar de gestão, né? E a gente tem visto que com o crescimento feroz aí dos serviços de internet, se você capengar na sua gestão, você vai ter bastante problema de continuar essa caminhada. Principalmente porque agora os nossos concorrentes estão cada vez mais eficientes, cada vez mais vorazes, né? Então, se a gente não começar a olhar para o negócio com outros olhos, a gente pode vir a ter algumas dificuldades que a gente está aqui com a missão de antecipá-las. Gestão versus autodisponibilidade para provedores, né? Eu me chamo Lacier, depois a palestra vai estar disponível, então vocês podem passar o olho aí no currículo, tá? Mas são 12 anos aí trabalhando com operações ligadas à internet. Tudo, na verdade, hoje está praticamente ligado à internet, né? Então a gente tem e-commerce, escolas online, nota fiscal eletrônica, graças a Deus, quanto mais melhor, né? Porque aí o pessoal precisa mais de conectividade. Eu quero que o boteco do seu Manuel não venda um bolinho de bacalhau sem emitir uma nota fiscal eletrônica. Por quê? Porque ele vai ter que ter um link de internet para fazer isso. E somos nós que vamos atendê-lo, se Deus quiser. Não vai ser os mega gigantes. Redes sociais, obviamente, os buscadores, jornais, notícias, jogos, filmes, né? Então, os operadores de TV a cabo estão até colapsando, porque ninguém que vê TV linear, muito pouco, né? Até se você quer uma Globo, você tem o bendito do Globoplay agora, né? Que se Deus quiser, até o meio do ano já vai ter CDN. Só que existe quase uma tara do provedor, no momento, pela última milha, pela rede de acesso. Então ele fala o quê? Ele come pão, almoça pão, janta pão, dorme pão, pão o dia inteiro. O cara só fala de rede pão. É o tarado da rede pão, né? Só que o cara vai lá, faz uma rede pão linda, bela e maravilhosa, só que ele esquece que existe uma coisa chamada backbone. Não me adianta colocar 50 mega no assinante e ele gargalar quando ele entrar na rede. Não me adianta eu receber a pessoa lá no escritório da Solitel falando assim, cara, é insuportável a minha rede POM. Ela é pior que a minha rede de rádio. Por quê? Porque o backbone não suporta. Ou o cara faz diferente. Ele compra aquela geladeira, que aquilo não é uma OLT, é uma geladeira, né? Parece um frigobar. Aquilo gasta R$700 de luz por mês. Se você nunca pensou nisso, você está doando para a concessionária de energia R$700 todo mês para usar uma placa de 16 pom. Que você podia ter comprado algo de 2U que ia gastar R$120 de luz. Então, se você não fez essa conta, faça. Tá? E ele sai com todos os cabos daquele lugar. Então ele bota uma imagem de Nossa Senhora no poste onde saem esses cabos. Porque o dia que alguém acertar aquele poste, ele vai pensar seriamente em suicídio antes de conseguir consertar o poste. Porque aqui, quem acredita que um cabo de 72 é emendado em menos de 6 horas, vai para o céu. Porque só Deus vai emendar esse cabo em menos de 72. Só Deus vai fazer isso em 6 horas. Tá? Então, assim, o poder da internet está na sua descentralização. Essa frase não é minha. Essa frase é de um vídeo de 2011, chamado Internet Revelado. O vídeo está em português, depois vocês podem procurar no YouTube. Chama-se Internet Revelado, o nome do vídeo, é importantíssimo assistir, inclusive. Tá? Esse vídeo, os caras mostram qual é o conceito original da criação da internet. O vídeo feito por engenheiros que conceberam a internet. Então, assim, se você não fazia parte desse time, não inventa moda, porque o cara sabe o que ele está dizendo. Você vai lá e compra uma OLT que é feita para rodar em Xangai, onde o cara mora em 40 metros quadrados e numa quadra tem 5.000 pessoas. Se você tiver nessa condição, compre uma OLT gigante. Se você não tiver, não compra. Não é uma OLT por cidade.
Na verdade, tem gente que faz uma OLT para 5 cidades. Entendeu? E, novamente, a imagem de Nossa Senhora em cima da OLT, porque ela não pode queimar. Porque se ela queimar, os seus 5 mil provedores, 5 mil clientes vão parar ao mesmo tempo. Então, assim, esse tipo de erro de projeto, cara, é muito clássico, né? Mas aí, como é que você toma essa decisão para crescer? Você estava lá, feliz, contente, saltitante, na sua rede de rádio, tudo funcionando, era lindo e lúdico, você ativava o cliente, botava a anteninha mais inclinada, pegava mais longe, botava o painelzinho mais para baixo, pegava mais perto, se aumentava o número de clientes, aumentava o número de painel. E agora inventaram de lançar cabo no poste. Por que inventaram isso? Para tu poder fazer planejamento estratégico. Porque você sabe que se você passar o cabo numa rua e não vender para ninguém, tu não desce aquele cabo dali. E o melhor, você vende para alguém, lá da ponta do cabo, que não dá para tirar o resto do cabo. Você vende na última caixa. E aí você não consegue desmontar. Não, vou desmontar essa rua porque eu não vendi para ninguém, vou montar em outro lugar. Não vai, porque tem um cara lá na ponta conectado. E você não vai desmontar a rede. Tá? Quando eu vou escolher uma cidade para abrir, eu faço uma análise, quem são os concorrentes. Eu procuro saber quais são as velocidades que esses concorrentes estão se comportando. Eu procuro saber quem são os caras que já estão lá naquela cidade. Eu procuro saber quantos domicílios tem nessa cidade. Porque eu conheço gente que está numa cidade que tem 6 mil famílias e fala que vai ter 10 mil clientes. Eu falei, só Jesus, né, meu rei? Fala aí. A não ser que você comece a vender celular, né? Porque aí você vende para pessoa, não para residência. Então não dá, tem conta que não fecha. Se a taxa de penetração na internet é por volta de 50% na localidade, é a taxa de penetração da internet, não da sua empresa. A taxa de penetração da internet inclui você, mas inclui a Oi, a NET, o Piratinha, o seu concorrente, inclui toda essa galera. Então, todo mundo vai brigar por 50% dos domicílios daquela região, entre rurais e urbanos e as empresas atuantes naquela localidade. Então, não adianta você ter a crença de que numa cidade como essa de exemplo que eu peguei aqui, Paranavaí, em homenagem ao meu amigo Arildo, que eu vou ter, numa localidade como essa aqui, que tem 26 mil domicílios, que eu vou conseguir ultrapassar a marca ali de 5, 6 mil assinantes. Eu já vou ser o dono da cidade o dia que eu fizer isso. Porque lá tem a Oi, lá tem a NET, lá tem o Fortinet, lá tem a Telefônica, lá tem a IP, lá tem a HomeNet, lá tem Net Virtua. Esses caras todos estão brigando por 50% dos domicílios. Então, esse tipo de planejamento é importante porque, às vezes, eu vejo o provedor batendo cabeça na própria cidade e ele fala assim, cara, eu estou trocando cliente agora. Eu estou há 2 anos trocando cliente. Eu tenho 5 mil clientes há 2 anos. É porque a sua cidade não suporta mais. Você tem que ir para a cidade do lado. Mas você não quer, porque a cidade do lado é de um cara que é brother e tal. Então, contenha-se com 5 mil clientes e fica feliz. Você nunca vai ter 6, porque a sua cidade já não comporta mais. Agora, eu também vejo o cara numa cidade que ele tem 1.000 clientes, ele poderia ter 10 mil querendo ir para a cidade dos outros. Aí, me desculpe, mas o nome disso para mim é insanidade. Porque o cara podia crescer a rede ali, podia ter o carrinho dele andando ali, podia fazer a área dele primeiro para depois ir para outro canto. A não ser que ele já tenha um concorrente que tenha feito esse trabalho para ele, né? Aí ele não tem para onde correr, aí ele vai ter que pular para outra cidade. Mas isso tudo requer análise. Por exemplo, você já parou para ver quantos bens duráveis são importantes para aquela localidade? Cara, eu já tive em cidade, para fazer essa análise aqui, aonde mais da metade da cidade não tinha geladeira. Cara, se você não tem geladeira, você não tem computador. Então não adianta investir ali. O cara está operando minha casa, minha vida na vida dele. Não adianta você entrar naquela cidade porque a taxa de penetração ali vai ser minúscula. E aí o cara fala, não, vou fibrar a cidade toda. Eu falo, valeu, vai lá.
O dinheiro é seu, né? Estou te dizendo que os dados estão dizendo que não vá. Mas o cara insiste em ir. Aí ele vai lá e abre 5.000 portas e atende 600 clientes. Aí ele faz o que com o resto da rede? Nada, fica olhando. Porque esses 600 clientes é tudo picadinho. Ele não tem como desmontar. Renda mensal da população da cidade que você está ou que você quer entrar. Cara, o povo precisa pagar a conta. A pessoa reclama, não, mas minha cidade tem o maior nível de inadimplência que eu já vi no mundo. Falei, você descobriu que na sua cidade o salário médio da população é 1,1 salários mínimos. Só que você também descobriu que a maior parte das pessoas lá moram entre 3 e 4 pessoas. Então você junta 1,2 salários mínimos dividido por 3 a 4 pessoas e vê quanto que sobra. Você acha que ele vai pagar a internet? Não, ele vai comer primeiro. Porque ele não vive de luz, não faz fotossíntese. Ele precisa comer. Então o cara não está dando conta de comer. Como que ele vai pagar a internet? Não vai pagar. Entendeu? A pessoa fala, pô, Lacê, mas em áreas carentes no Rio de Janeiro, a estimativa é que o Rio de Janeiro tenha 1.000 favelas e tenha 3 provedores por cada favela no Rio. Eu não acredito que as outras favelas sejam muito diferentes das favelas do Rio de Janeiro. Tá? O problema é que lá o cara não paga IPTU, muitas vezes ele não paga água e luz. Aí esse dinheiro vai para o provedor. Agora você entra numa região onde o cara paga IPTU, IPVA, luz, água, quer botar o filho numa escola melhor, etc, 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 esse dinheiro vai ser achatado. Então, muitas vezes, atender uma área onde a receita não é tão alta, mas as pessoas investem nesse tipo de coisa, achata o poder da internet também. Então, essas análises precisam ser feitas. Tá? E aí é onde entra a parceria do técnico com o comercial. Porque o técnico tem uma mania de dizer onde vai crescer a rede, né? Só que não é ele que levanta a bunda da cadeira para vender. É o comercial. Ou melhor, ele quer que venda por osmose. Ele monta a rede e quer que o cliente adivinhe que a rede está lá e vá atrás dele para trocar. Então, assim, não faça isso. Tenha o seu comercialzinho lá para, no mínimo, fazer uma panfletagem, um post no Facebook da cidade, ir tomar café, chazinho num Outubro Rosa, num evento importante da comunidade, porque quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Aí o cara fica reclamando que ninguém conhece o provedor dele. Já chegou numa rodinha assim e falou, tu conhece a 123 Telecom? Aí todo mundo fala, não. Aí você fica pensando, caralho, o que meu marketing está fazendo que ninguém, nem meus amigos conhecem a minha empresa? Já fez esse teste? Eu já fui dono de provedor. Cara, eu fiquei muito decepcionado. Eu fui num shopping que a gente atendia 30% do shopping e eu fui num cliente que eu atendia. Ele falou, eu não sei quem é a Titânia. Foi desgraçado, você paga o boleto todo mês. Ele falou, eu nunca ouvi esse nome. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Quando a gente investiu num totem no shopping, eu cheguei a 80% de penetração. Por quê? Porque eu estava lá, tinha fibrado o maldito shopping inteiro e ninguém tinha ouvido falar da minha empresa. Ninguém. Nem o cara que me pagava sabia quem eu era. Então, muitas vezes, a gente está olhando para a grama do vizinho, mas a gente não joga uma água aqui, né? Um adubinho aqui, né? A gente não vê o vizinho lá 3 horas da manhã regando aquela praga daquela grama dele. Entendeu? A gente está dormindo, babando lá. Entendeu? Aí acorda de manhã, vê a grama linda, acha que o cara caiu do céu. Não foi. Tem um trabalho por trás. Esse trabalho é um trabalho de gestão. Se botar um júnior para sua rede for bosta, vai mudar nada na vida do cliente. Ele vai cancelar do mesmo jeito. Se você usar microtik de ponta a ponta na rede, mas fizer um trabalho de homem, decente, ele também não vai saber, mas ele não vai cancelar, porque o trabalho está bem feito. Então não é a caixa que está no rack. É quem pilota a caixa que está no rack. Porque assim, eu tive um momento feliz na minha vida que foi morar na África do Sul. O primeiro contato que eu tive na África do Sul foi num boteco, cheio de mosca em cima de um bolinho. Eu adoro bolinho cheio de mosca. Gordinho sabe como é que é, né? E o cara tinha um Aeronet da Cisco colado no teto. Para quem não sabe o que é um Aeronet da Cisco, é um Wi-Fi da Cisco,
que custa saudosos $700. Aquela praga daquele negócio é caro igual o inferno. Para conectar smartphone. Só que lá, a Cisco é igual o Ubiquiti, cara. Tudo que é canto, é uma praga. A escola que eu fazia em inglês lá, tinha um menino de 12 anos pilotando um Asa da Cisco, que no Brasil custaria um carro. Lá o moleque usa como brinquedo para cuidar do faro da escola de inglês. E todo mundo mete o pau na Cisco lá. Porque, porra, porque dá merda, porque trava, porque sai versão errada, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê. Por quê? Porque usa em escala. E tem um imbecil de 12 anos cuidando. Que vê uma atualização na Indonésia e quer atualizar a caixa dele. Não é o que a gente faz? Só que tu não tem 12 anos, cara. E não é uma escola. É um provedor que pode ter um hospital, pode ter um home office, pode ter um cara trabalhando com a bolsa de valores, pode ter alguém com um aparelho sincronizado no Wi-Fi que precisa falar com o médico. Hoje o nível de criticidade da internet é muito alto. Então tem luxos que a gente tinha 10 anos atrás que hoje são simplesmente inadmissíveis. Reboot 10 horas da manhã porque eu vi uma atualização que eu acho que vai resolver um suposto problema. Equipamento com pacote wireless que nunca vai ter um módulo wireless porque ele não tem nem onde enfiar a placa. Entendeu? Então, assim, é engraçado pra caramba. Mas no mundo real é bem triste, cara. Bem triste. Tá? Hoje temos menos tempo, mais demanda e alta dependência. Né? Piada antiga, mas que sempre tem um efeito legal. Você sabe que só vocês, traficantes de droga, têm usuário, né? O restante tem cliente, tem parceiro, tem paciente. Não, a gente tem um negócio chamado usuário. Que ele entra na sua empresa assim. Cara, tem 2 dias que a internet não funciona. Tem 15 minutos que parou. Ele lá falando, nunca funcionou essa internet. Olha o cadastro do cara, ele é teu cliente há 5 anos. Fala, cara, nunca funcionou, você está me pagando há 5 anos. É uma caridade, o cara é bom de coração. O cara tem um coração puro. 5 anos te pagando, troço nunca funcionou. Mas é essa tal da dependência, cara. O problema é que você quer mais cliente. Cada vez mais cliente. Isso não está errado, não, isso está certo. Mas você tem que fazer pelo menos uma análise de onde você está para saber se você precisa crescer fora da caixa, fora da sua cidade ou dentro da sua cidade. E aí você tem que levar aqueles fatores em consideração. População, rendimento da população, quantos habitantes por família, tá? E preço. Outra coisa que o pessoal pergunta muito. Como é que eu monto o preço? Entro no site do concorrente e monto o preço. Óbvio que não. Por quê? Porque aí é o slide chato, né? Cheio de texto. Também não gosto de slide cheio de texto não, mas eu não tinha como fugir dele. Então você tem análise do sistema tributário. Cara, esse migué de não ter que pagar imposto, ou de emitir imposto de um jeito miraculoso, a gente vai descobrir na palestra do Arildo, que ele é o especialista em contabilidade. Agora, assista a palestra do cara, porque tem um monte de provedor se coçando para ficar preso. Eu brinco com a Arildo, eu falo, Arildo, a sua meta não é fazer o projeto tributário do cara, é não levar o cara para a cadeia, porque eles querem ir. Estão desesperados para ir. Me prende, pelo amor de Deus. Estou querendo passar um tempinho lá. Entendeu? Só pode ser. Porque botaram um alvo nas nossas costas agora. Um monte de revista aí dizendo que o provedor é rico, que o provedor ganha um monte de dinheiro, que o provedor fatura isso, que o provedor fatura aquilo, que todo provedor está nadando de braçada. Todo mundo ficou 10 anos quietinho. Agora resolveram botar a cara no ventilador. Agora aguenta a porrada do governo, né? Que porrada é essa que era só dada em Oi, em Embratel, em NET, em Telefônica, e todo mundo botando bandeirinha. Não, eu sou provedor, eu sou fodão, vem cá, me fiscaliza com a justiça. Porque os caras têm um departamento de jurídico só para fazer isso. Tá? Eu sou totalmente contra essa popularidade que o provedor está ganhando agora, negativa, do meu ponto de vista. Porque a maioria da galera faz um monte de coisa maluca que não pode fazer. Um monte.
Desde equipamento fora de frequência, a emissão de nota fiscal errada. A caixa 2, 3, 4. Tá? Isso não é segredo para ninguém, nem para o governo. O problema é que como a gente estava calado, não tinha confete. Agora que a gente está fazendo barulho, os caras vão falar, eu vou ter que ir lá olhar aquela porra, né? O cara está fazendo barulho, o cara está aparecendo na Veja, o cara está aparecendo na pequenas empresas, grande negócio, eu vou ter que ir lá morder meu pedaço, né? Já que ele está insistindo tanto. Calcule os gastos. Não tem link de graça. Tá? Você precisa saber quanto custa para ativar o assinante que está a 10 metros e o assinante que está a 10 quilômetros. Pode ter certeza que não é o mesmo preço. Então você precisa descobrir isso. Formação de preço de primeira categoria. Então aqui você pensa na mercadoria ainda livre de tributação, possível desconto, né? É o chamado núcleo duro do preço. É que quanto custa, fora essas variáveis, quanto custa para você, de fato, o produto. Preço e tabela. Valor bruto do produto. É aquele que você fica lá disponível, que você imprime tudo que é panfleto, joga na rua, etc. e tal. Né? E aí você não pode esquecer do seguinte. Carga tributária, que depende da sua opção tributária. Nem sempre ser simples é o ideal. Quem aqui é contador, levanta a mão, por favor. Ótimo. Então, para de achar que ser simples é o ideal. Pergunta para um contador que entenda de telecom. Porque se tu tivesse um açougue, eu ia falar, procure um contador que entende de açougue. Aquele contador que é seu amigo, fez faculdade com você, é colega de sala, ou foi criado junto com você, e o cara fez contabilidade, ele é super legal, ele entende de padaria. Ele não entende telecom. Porque telecom é um inferno. E provavelmente ele tem você mais 2, 3 clientes só. Os outros 200 clientes que ele tem é padaria. Então, por mais brother que ele seja, ele não vai conseguir te ajudar do jeito que você precisa. E nem é porque ele não quer, não. É porque ele não tem agenda para ficar estudando as loucuras que o governo faz. De um segmento que ele tem 3 clientes. Tá? Procure uma contabilidade especializada. E posição de mercado, gente. Eu fui dono de provedor e eu orgulhosamente gostava de ser o cara mais caro da cidade. Porque eu chegava para o cliente e falava assim, cara, vai funcionar. Se você botar um link que é mais barato que o meu e não funcionar, você jogou seu dinheiro no lixo. Bota o meu que é mais caro, mas funciona. Você tem que ter essa confiança que o seu link funciona. Aí eu costumo brincar com meus alunos. Eu falo, cara, tu fazia uma cirurgia remota usando o teu link? Só que a pena é, se o link cair, o aparelho vira um liquidificador dentro de você. Vai peitar o rolo? Teu link, cara, é o que você entrega. O teu link mais vendido é o mesmo que você usa? Para você ter a mesma experiência que o usuário que você chama de idiota, porque ele fica abrindo chamado todo dia. Mas ele paga as suas contas. Você tem um indicador de repetição de chamado? Sabe o que é isso? É aquele cliente que abre 15 chamados no mês, mas você não manda um sênior lá, você manda sempre aquele técnico ameba para falar com esse cara. Esse cara já te tomou uns 20 clientes, cara, falando mal de você em todas as rodinhas de amigo que ele tem. E no terceiro chamado, em menos de 10 dias que esse cara abriu, você tinha que ter ido lá. Porque se o cara abre 3 chamadas em menos de 10 dias, isso não é um link de internet, isso é a morte. O cara não pode abrir. Ele está à toa em casa, ele vai ligar para você para abrir um chamado. Cara, isso não acontece. O cara ele só liga para você se ele tiver alguma insatisfação. Porra, Lacê, mas às vezes eu chego lá, o cara tem um Wi-Fi do demônio. Cancela esse cliente, cara. Ele não te dá lucro nenhum. Se você mandou um técnico lá 3 vezes no mês, você vai demorar 5 meses para recuperar esse dinheiro. Cancela esse inferno. Cancela esse cara. Esse cara está te tomando dinheiro, ele não está te dando dinheiro. Aí você quer por orgulho manter o cliente na base? Para quê? Ele está tomando o seu dinheiro. Chega lá, o cara tem um aparelho,
leva um TP-Link do capeta, mas melhor que o equipamento que ele tem lá. Põe lá para ele e fala para ele, olha, senhor, tá vendo como é que isso aqui resolveu o seu problema? Se o senhor quer, eu lhe vendo. Se o senhor não quer, o senhor compra outro e põe aí no lugar. Ou então o senhor cancela o link comigo, porque com o Wi-Fi do jeito que está, não dou conta. Porque eu sei que o Wi-Fi é um inferno para todos vocês. O Wi-Fi é um inferno na minha casa. Olha que a minha casa tem 2 Unify, um em cada andar, e mesmo assim minhas filhas conseguem reclamar do negócio. Entendeu? Aí você imagina para um cara que não é técnico. O que ele vai fazer? Filha, liga nesse telefone aqui, fala contigo que te atender e enche o saco dele. Papai é médico. Papai é engenheiro civil. Papai não entende porra nenhuma de internet. Entendeu? Não estou falando de gente imbecil, não. Imagina o cara menos intelectualmente privilegiado. Aí ele liga, o filho liga, a mãe liga, até a empregada te liga dando esporro. Porque o Wi-Fi não funciona. Tá? Então, como é que você lida com o preço praticado pelo concorrente? Você cobra mais, mas oferece um atendimento diferenciado? Você atende o cara no mesmo dia e seu concorrente não tem essa capacidade? Isso é um negócio importante para os clientes. Se ele está com um problema e ele resolve no mesmo dia, você não tem que rolar ele para outro dia, isso é um puta diferencial, cara. O cara até fica chateado com você, mas na hora que você resolve, ele fica super contente e conta para todo mundo que ele teve um problema, mas que você é eficiente para resolver. Porque problemas todos vamos ter. Tá? Enquanto esse troço estiver ligado na tomada, meu amigo, vai ter problema. Tem um preço mais competitivo para vender mais? Tudo deve ser colocado na balança. Você está entrando numa região, você quer ser mais agressivo, você tem caixa para isso? É uma estratégia. Entendeu? Não, vou entrar numa região, mas eu quero ser o de maior qualidade. Então você pode ter um ticket mais alto, você vai ter um número de clientes menores, mas vai faturar tanto quanto o cara que tem 500 clientes. Então o cara tem 1.000 clientes, você tem 500. Mas seu ticket é maior do que o dele, sua rentabilidade é melhor que a dele. E detalhe, com menos gente para cuidar ainda. Tem que fazer essa conta, cara. O BGP ele é muito importante, a rede é muito importante, que você não quer vender abacaxi podre para ninguém. Mas você também não pode esquecer que por trás da máquina tem uma estratégia comercial, tem uma estratégia de gestão. Comprar no Paraguai é muito legal. Tá? Uma das melhores coisas da minha vida foi mudar para Londrina, porque eu estou bem pertinho do Paraguai agora. Só que acontece, lá é dinheiro na mão, né? Você não consegue parcelar. Então muitas vezes é melhor você peitar uma compra no Brasil um pouco mais cara parcelada, para poder não afogar seu caixa. Quando você ativa o cliente, em quanto tempo fecha o ciclo? Seu cliente dura 10 meses para te dar dinheiro? Eu já fui um provedor que o cliente estava com 18 meses em alguns planos. Se o cara ativasse o cliente num determinado plano, demorava 18 meses para ele ver dinheiro. Aí a gente fez uma curva do tempo de mantenimento de cliente na base. Era 15 meses. Então o cliente nunca deu dinheiro para ele. Ficou 3 meses de déficit. E aí ele não entendia porque que dava muito dinheiro antes da fibra e depois da fibra a vida dele virou uma merda. Porque a fibra é infinitamente mais cara do que o rádio. Então requer muito mais estratégia do que o rádio. Eu já vi projeto ótico que o cara passa na rua de baixo e não passa na rua de cima, a fibra, e na rua de cima tinha um pop dele. E ele podia melhorar a qualidade daquele pop passando a fibra dentro do pop. Ou o cara deixa de fazer 1 quilômetro de fibra para não fechar o anel, porque ele esqueceu do anel. Ou o cara lança a fibra em um monte de lugar e não lança a fibra onde ele tem maior densidade de cliente, porque tem uma torre e está longe. Tá bom. Bota a OLT lá no pé da torre, sai com a fibra dali, fatura aquele negócio, começa a ganhar dinheiro, e aí você vai ter dinheiro para andar com a fibra até lá. Por enquanto, o backbone de rádio vai alimentando. Enquanto a banda do rádio não acabar, um rádio de 300 MB passando 250, 280, tem a mesma performance de uma fibra. Agora, um rádio de 300 MB passando 350 é um lixo mesmo. Entendeu? A maior vantagem da fibra é que ela tem imunidade a erro. Uma vez que aquele negócio acendeu e sincronizou, só se romper, ficar fazendo emenda, tal, aí ela vai dar algum ciricutico. Diferente disso, ela faz exatamente o que está escrito ali. É a única vantagem que eu vejo, porque a rede de rádio, para mim, sempre foi muito linda. Sempre funcionou bem, desde que você respeite o equipamento, né? Não, vou comprar um TP-Link aquele com 3 antenas, parece uma árvore de Natal aquele negócio.
né? E aí eu vou botar 15 clientes em cima dele. Vai. Você vai botar 15 pessoas para te xingar. É isso que você vai fazer. Porque aquilo não foi feito para isso, né? Quem está mais tempo no mercado aí, lembra que a gente botava aqueles D-Link 2000 AP pendurado no poste, lá na caixa da Semar, cheia de silicone, pegando temperatura. E está escrito no equipamento, trava com 50 graus. Você logava nele, estava 70, funcionando igual a máquina. Esse tempo, gente, já passou. Você tem que dar um passo agora. E esse passo na direção da gestão e organização. Porque senão você vai capotar na curva. Mas se o preço do concorrente for mais baixo do que o seu? Podia ter comprado um Acer, né? Faz o mesmo serviço que essa bosta aqui da maçã. Mas não, eu fui lá e comprei a porcaria do negócio da maçã, porque eu queria esse negócio. Essa praga custa R$21.000. Óbvio que eu comprei no Paraguai por 9. Mesmo assim, 9 é um estupro. Se tem um Acer de 2.500, que faz o mesmo serviço. Mas por que eu fui lá e comprei esse equipamento? Por que o cliente compra o seu link e não do concorrente? Por que ele não compra o link da Oi, da GVT, da ANET? Ele compra o seu. Você precisa descobrir isso. Você precisa entender o que motiva o seu cliente lá na sua região. Por que ele faz isso? E o mais importante, tá? O Brasil é um país continental. Nem sempre que vai funcionar para a maior parte da galera que está aqui, que é do Sul, vai dar certo para a galera no Nordeste. Então, sabe aquele grupinho do WhatsApp que você tem? Que o cara lá de Manaus falou que fez um negócio? Muito provavelmente aquilo para você não vai ter a menor serventia. Que a sua condição geográfica, climática, cultural, não tem nada a ver com a condição de Manaus. Nada a ver com a condição de Brasília. Nada a ver com a condição do Rio de Janeiro. Então você tem que olhar para a sua macro-região, né? Por exemplo, o pessoal diz que curitibano é extremamente mais frio, mais fechado. E o londrinense é um cara mais dado do universo. Eu moro em Londrina e de fato eles são. Eu não conheço nenhum curitibano para dizer se eles são frios ou não. Mas é a lenda que a gente escuta lá no Paraná. Já o pessoal em Londrina, de fato, são absurdamente receptivos. Londrina tem um bairrismo extremo. Lá tem uma empresa chamada Sercontel. Então todo mundo quer ter link da Sercontel porque é uma empresa que tem 50 anos, ela patrocina o time da cidade. Eles conseguiram criar um modelo de negócio que o bairrismo é muito forte. Então ter um provedor em Londrina para competir com a Sercontel é extremamente complexo. Extremamente. Porque tem um bairrismo local. Agora, você vai na cidade do lado, eles odeiam a Sercontel. Detalhe, a cidade do lado é uma ponte que separa, você não tem como saber. Nem que você está na cidade do lado. Lá os provedores nadam de braçada, a Sercontel tem menos de 10% de penetração. Na cidade do lado. Isso já muda de cenário. Entendeu? E eles ainda têm a coragem de chamar a cidade do lado de Grande Londrina. Então, assim, você precisa entender esse comportamento. Muito importante entender esse comportamento. De repente, você é o cara que a cidade adora. Por quê? Porque você tem a sua esposa que participa do Outubro Rosa. Você tem a sua esposa que visita um orfanato. Eu vou falar para você que é muito comum isso. As pessoas darem valor às pessoas que ajudam a cidade. Você já foi... Como é que é o nome daquele grupo ali que cuida dos empresários da cidade? Como é que é o nome? CDL. Já foi na CDL, cara? Olhar para a cara dos caras da CDL e falar: ô, eu vendo internet aqui na cidade, eu gero emprego aqui na cidade, eu pago imposto aqui na cidade. Então contrata de mim, pô. Não contrata da Oi que vai desovar o dinheiro no Rio ou em Brasília. Ou da Embratel que vai mandar o dinheiro para o México. Compra de mim. Eu faço um serviço maneiro. Os caras da CDL sabem que tu existe. Eles precisam saber, cara, que você existe. Na faculdade da sua cidade, se já foi lá, ou você, ou alguém que seja menos desinibido na sua empresa,
na semana dos eventos, lá colocar um cara para falar. Não precisa falar de internet, não. Pode falar de segurança, de mau uso. Pode falar para os adolescentes, que são grandes consumidores, que você tem um link que tem mais seguro, ou que você tem um SVA lá chamado antivírus para vender. O adolescente, cara, é o que a gente chama de tomador de decisão que não gera receita. Ele faz o pai mudar de provedor se ele tocar o terror. E ele pode fazer o pai mudar para o seu provedor. Só para o moleque não encher a paciência na hora de jogar o videogame. Já foi lá na escola, dar no moleque desse, botar um linkzinho lá com um Wi-Fizinho, mandar os moleques trazer os videogames para deixar um dia a internet aberta lá. Você pode ser que no outro dia, filho, você não vai aguentar estar lá link. Porque os moleques vão tocar o terror querendo migrar para o seu link, se de fato ele for bom. Tá lá, cara, na sua cidade, isso, toda cidade tem escola, toda cidade tem uma CDL, todas têm. Entendeu? E aí tem outras entidades, tipo Rotary, tipo a própria maçonaria, todos esses clubinhos que tem uma porrada de empresários, tem que se enfiar naquele negócio ali. Você tem que ser visto. Você fez toda essa estratégia, está bombando de vender, a rede começa a cair. Pronto. Você não arrumou mais amigos, você arrumou um monte de inimigo agora. Entendeu? Porque agora você se expôs, né? Você fez propaganda, você começou a colocar a gente em vários lugares estratégicos, e aí? Né? Como é que você suporta isso? Entendeu? Como é que você consegue manter esse crescimento? Aí tem um negocinho que o pessoal acha muito legal, chamado alta disponibilidade. Né? Todo mundo cospe essa palavra aí, mas o que exatamente é isso? Alta disponibilidade, uma rede altamente disponível não é uma rede infalível. É uma rede resiliente à falha, porque ela vai falhar. O bêbado vai bater no poste, vai romper a fibra, vai faltar luz lá no prédio, vai entrar o motor, vai acabar a gasolina do motor, e vai acabar, o site vai parar de funcionar. Você vai ter o seu técnico lá que estava num dia de péssimo humor e deu um comando errado. A rede ficou maluca durante 20 minutos. Isso vai acontecer. O que você tem que ter é estratégia para quando isso acontecer, como é que você reverte isso de maneira mais eficiente possível. Né? E quando a gente fala em SLA, sabe aqueles contratos lá que a gente assina? A gente coloca aquela sopa de letrinha lá dizendo que a gente vai dar aquela disponibilidade. Se você escrever no seu contrato 99,99, você está dizendo para o cara que dentro de um ano você só vai ficar 52 minutos, 52 horas parado. Isso quer dizer que no mês você só vai poder ficar 4 horas com esse cara parado. Você tem uma ferramenta, pode ser até o DUD, tá, gente? Não precisa ser um HP OpenView que custa um rim, não. Você tem uma ferramenta que te diga qual é o seu pior site? Qual é o site que tem a menor disponibilidade? Porque nele você tem que gastar dinheiro, tá? Não é naquele que você gosta mais. É no site que está com o pior serviço. E para isso você precisa medir. Não trabalha na sensação. Sensação é a pior coisa que pode ter. Você pode estar um dia bem e achar que está tudo bem, pode estar um dia puto e achar que está tudo ruim. Então mede. Se você não mede, você não tem controle. Então mede, usa a ferramenta de medição, usa o SNMP, usa um pingzinho que seja lá, para você ver a disponibilidade de cada site. E ver se você pode meter a caneta num contrato desse. Porque eu já vi contrato escrito 99,9999 e o cara está me dizendo que ele vai ficar 5 horas durante o ano parado. E o cara para 5 horas durante a semana. Tá? Então, assim, cuidado com esses números. Não sai assinando sem ver o que você está assinando. Porque isso pode voltar contra você. O PROCON é um órgão bem malvado. Tá? Para alcançar a tão sonhada disponibilidade, a gente tem algumas soluções, graças a Deus, baseadas em RFC. Por que baseada em RFC? Porque RFC é agnóstico a fabricante. Se você tem Cisco, vai funcionar. Se tem Juniper, vai funcionar. Se tem MikroTik, vai funcionar. Se tem Huawei, vai funcionar. Tá? Essas RFCs elas são feitas independente do fabricante. Então você tem 6037 para LAN-to-LAN, para quem vende link corporativo. 6513, 6514 para padronizar a rede do crescimento escalável, para você não inchar, para você poder crescer de fato. Capacidade do núcleo para transportar múltiplos protocolos, a gente vai passar pela RFC desse cara. Suporte a IPv6, tá?
não vou bater na tecla do IPv6, porque para mim o IPv6 não é o futuro. O IPv6 já está rolando. Se você ainda não implantou, você é o errado. Não é quem já tem que é diferentão, não. O diferentão passou a ser quem não tem. Tá? Então, pô, implanta o IPv6, galera. Não, você não implantou ainda? Puta, tu é velho, hein, cara? Tá atrasado, hein? Mudou o contexto agora. Tá? E capacitação da equipe, né, gente? Porque se tiver uma ameba pilotando roteador, pode ter certeza que a ameba faz coisa de ameba. Técnico faz coisa de técnico. Engenheiro faz coisa de engenheiro. Tá? Você não tem uma ameba fazendo coisa de engenheiro. Então, se você não investir em capacitação, você só contratar a ameba, você vai ter resultado de ameba. É simples assim. Tá? E no nosso segmento, não tem mão de obra pronta. Tem que fazer a molecada. Não tem jeito. E quando você rouba o cara meio pronto de outro provedor, ele tem um maldito vício. Você tem que consertar. Então, investimento em educação para provedor é constante e é eterno. Quanto maior você fica, mais você tem que investir. Não tem jeito. Sim, né? Como tudo está baseado em RFC, você tem MikroTik suportando, Huawei suportando, Cisco suportando, Juniper suportando, todos suportam. Né? E a MikroTik e a Huawei juntas eliminam a sua desculpa de fazer errado. Por quê? Porque todas as duas não têm mais licença do produto. A Huawei tem 3 itens lá, o 6720, 5720 e o NE, que não tem licença de software. Vem tudo, igual o MikroTik vem tudo. Então, para quem é boladinho com o MikroTik, eu não quero usar um MikroTik, né? BugTik e aquelas piadinhas idiotas todas, né? E eu conheço uma porrada de gente que faz só piada idiota de MikroTik, mas ganha pão com MikroTik. Entendeu? Pode usar Huawei. Por quê? Porque não tem licença. Ele só não faz o PPPoE. Aí você vai ter que cair na mão do MikroTik de volta mesmo ou comprar o peitar um birrais. Tá? Mas todo o restante do backbone, você pode ter o backbone igualzinho de uma gigante do mercado, com os mesmos recursos dos gigantes do mercado, usando esses dois fabricantes. Ou caindo na mão de Cisco e Juniper e tomando a facadinha de licença. Tá? Óbvio que você vai ter o momento de comprar um Cisco, de comprar um Juniper, mas está falando quando você passar de 30, 40, 50 mil usuários. Né? Que é menos de 3% do mercado, em números de provedores que passam dessa marca. Então isso quer dizer que 97% do mercado está na linha ali de MikroTik e Huawei, ou está peitando Juniper e Cisco sem precisar. Afinal de contas, como dizem nas revistas, né, provedor é rico. Adora doar dinheiro para o fabricante. Eu tinha ido para a Disney com esse dinheiro. Então, ó, você tem aqui a RFC 4364. Por que eu boto a RFC? Que vocês poderem pesquisar depois. Tá? Infelizmente, não foi eu que criei isso aqui. Adoraria ter criado, mas não foi. Tá? Então, você tem, se você tiver um backbone com essa inteligência, nunca mais você mexe na tua rede. Porque tecnologia para backbone tem uma vantagem. Não dá para ficar trocando toda hora, porque a Embratel segue essa mesma pauta. A Telefônica segue essa mesma pauta. E a gente não está falando de mexer em 30 POP, está falando de mexer num país inteiro de roteamento. É muito dinheiro. Então, quando você começa a implantar RFC na sua rede, você entra num nível de qualidade de serviço, num nível de performance, onde você não precisa ficar trocando, cada modinha que tem, você troca um pedacinho. Aí eu falei com o Joãozinho da internet lá, ele mandou fazer isso agora. Agora eu falei com o Manuelzinho, ele mandou fazer isso agora. Agora eu falei com o Joaquinzinho, ele mandou fazer isso agora. Cara, faz o que a RFC manda e para de sofrer. Tá? Porque se você fizer o que a RFC manda, você vai parar de sofrer. Porque esses caras pensam em milhões de usuários simultâneos. Pô, Lacer, mas eu não preciso de uma arquitetura para 1 milhão de usuários simultâneos. Precisa. Porque ela não é complexa e ela está acessível nos dois fabricantes que eu falei que não tem licença. Então, se você já aprender certo quando você for pequeno, quando você crescer, você não precisa mais reaprender. Você não precisa recriar processo. Você não precisa desmontar a rede e montar de novo. Você não precisa sofrer 2 vezes.
Quando eu aprendi Linux, eu tive um amigo que falou assim, cara, não aprenda Debian. Porque o suporte desse negócio é um fórum. Já vai sofrer. Você entende Linux? Eu falei, não entendo nada. Ótimo. Aprende Red Hat. Que na pior das hipóteses, você liga para São Paulo, paga uma graninha para o cara te dá suporte, resolve a treta que você tiver e você demonstra profissionalismo para o seu cliente. Debian, o cara vai ser seu refém. Quando ele detectar isso, ele vai ganhar um ódio mortal de você. E ele vai achar que você foi antiético com ele. Muitas vezes não foi nem por maldade, não. Cara, eu nunca mais esqueci disso. Então, toda vez que eu vou inventar de aprender alguma coisa, eu procuro aprender logo o jeito que eu consiga dar suporte, que consiga dar escalabilidade, que as coisas consigam caminhar de maneira o mais profissional possível. Em telecom, isso chama-se RFC. É a maneira mais profissional de você fazer as coisas. Tá? Então, assim, você tem aqui o diagrama de uma rede com MPLS. Cara, não ter MPLS é outra coisa insana que o provedor faz. Tem MPLS, pelo amor de Deus. Tá? No MikroTik é uma tela para configurar. Na Cisco é um comando para configurar. No Huawei são 2 comandos para configurar. Assim, é um negócio muito simples, que é impossível você não querer ter aquilo na sua rede. E quais são os protocolos para sustentar a tecnologia de alta performance e quais os benefícios e impactos do uso desses protocolos. Então, nunca mais vocês vão ver eu fazer uma palestra que só transporte V4. Tá? Todas as minhas palestras são V4 e V6, porque o V6 já é uma realidade. Então, você tem as RF6, tirem foto, por favor, tá? Que vão te trazer conforto, paz, harmonia, vão recuperar seu casamento. Você vai poder, no Dia dos Pais, lá ver sua filha na escola, seu filho na escola. Você vai poder pensar em ir na Disney. Você vai poder pensar em viajar, em ter uma vida social e tirar aquele colchonete lá do provedor que você usa 3 vezes por semana. Você vai ter vida, você vai voltar à civilização. Tá? Só você seguir essas RF6, você vai voltar a descobrir que existe um monte de gente ao seu redor que você tinha esquecido, porque você só olha para as telas dos roteadores. Pequeno briefing de cada um, é bem curtinho, para não estourar o tempo. O SPF é um protocolo especialmente projetado para backbone IP, vulgo backbone que você usa, tá? Sendo usado internamente ao AS. Então, obviamente, seu SPF não vai falar com o SPF do seu coleguinha, dono do outro provedor. Tá? Publicação de tabela de forma eficiente, busca sempre o melhor caminho. É um dos protocolos mais simples de configurar e mais bem documentados que tem no mercado, até porque é um protocolo bem antigo. Então, não é nenhuma caixa de Pandora. Problema, configurações equivocadas, instáveis e inseguras. Os malucos saem apertando um monte de botão que não deve. Tá? Por quê? Porque o SPF é um protocolo que passou por uma transição de uma série de legados. Então tem lá, o SPF sincronizando com o RIP. O cara vai lá e marca um botão. Ele nem RIP tem na rede dele. Mas aperta o botão. O recurso fica lá tentando achar alguma coisa, consumindo o processamento da caixa. E aí o que acontece? Ele fala, o roteador não presta. Vou trocar por um Cisco. Maior vantagem do Cisco, ele abre a caixa por um técnico, de dentro da caixa. Ele nunca peita sozinho. Aí o cara faz certo, ele fala, tá vendo? Botei o Cisco, ficou foda. Se ele contratasse um técnico decente, tinha ficado foda do mesmo jeito. Tá? MPLS. Cara, MPLS é o protocolo dos sonhos. É a capacidade da sua rede de transportar qualquer coisa. Desde um simples link de internet a uma linha telefônica, a TV, a ATM, se você tiver um cliente maluco lá que quer andar com 50 ATM de um lado para o outro legado, esse troço vai transportar. Tá? Então, assim, é ele que suporta as VRFs, ele que suporta o PW3. Estrutura de MPLS é uma coisa vital para você, além dele acelerar a passagem dos pacotes na sua rede. Então, o ganho de performance em escala é absurdo com redes MPLS. Tá? E é um protocolo que faz com que você use 100% da capacidade da sua rede. Então, você vai ter como usar, por exemplo, os 2 lados do anel. Você vai ter, por exemplo, eu tenho um link 10 GB de um lado, um link GB do outro. Se meu link 10 GB romper, você vai poder selecionar quem são os clientes que sobem naquele link de 1 GB e quem não sobe naquele link de 1 GB.
Ou você acha que as operadoras mantêm aquelas longas redes de rádio que a gente vê na rodovia porque ela acha legal? Não. É porque quando a fibra romper, a primeira coisa que ela sobe ali é a voz. Porque a multa da telefonia é astronômica. Segunda coisa que ela sobe ali são links emergenciais. Hospital, polícia, supercontratos que os caras têm. E a banda larga, Lacier? Fica fora do ar. Porque é o cara que dá menos receita para ele. É o cara que vai dar um proconzinho no máximo. Ele vai dar um descontinho e morreu o assunto. Agora, ele não pode deixar um hospital fora do ar, né? Ele não pode deixar a delegacia fora do ar. Ele não pode deixar a prefeitura fora do ar. Essas multas são pesadas. Aí o cara escolhe qual o risco que ele quer correr, ou ele me constrói 2 links de 10 GB. Deixa um parado e outro funcionando. O que é desperdício de dinheiro. Ninguém faz isso. Tá? Então a gente usa MPLS-TE exatamente para poder cuidar disso. Desvantagens, problema clássico que o MPLS tem com o MTU, que você tem que aumentar o MTU da rede. Tá? Isso não é um negócio, uma novidade, mas a gente sempre insiste em falar, porque eu recebo várias ligações de noite de clientes dizendo, cara, meu MPLS não levanta. Se eu olhar o MTU, o cara fala assim, boa noite. Ele esqueceu do MTU. Né? E ele é o cara que suporta o MPLS-TE, VRF, PW3, todas as tecnologias que geram inteligência na sua rede. O BGP é o protocolo talvez mais conhecido dentre os provedores para fazer interconexão com outro AS. Só que esse é o serviço medíocre do BGP. O serviço high level, top, fodástico, que faz o BGP ser o protocolo super, ultra famosão na internet, é o IBGP. É o que ele é capaz de trazer de inteligência para a sua rede interna. Ele não substitui o SPF, tá? Para quem está pensando em perguntar isso, ele não faz isso. Mas ele é o cara que suporta a VRF, é o cara que suporta a PW3, é o cara que acelera a troca de tabela, é o cara que faz com que você tenha menos tabelão no backbone, enxuga a tabela do seu SPF. Ele traz uma quantidade enorme de recursos para dentro da sua rede, que provavelmente seu operador de BGP só sabe fazer filtro em relação ao outro AS. Ele nunca olhou para o IBGP como deveria olhar. É muito comum isso. Tá? O eBGP, para mim, é protocolo de criança, porque o negócio não é para você ficar mexendo todo dia. É para você configurar que o troço roda sozinho em 98% dos casos. Não sei que você venda a banda para uma pancada de AS e não saiba fazer community. Aí você vai ficar brincando com aquilo todo dia. Mas se você souber fazer community, nem se você vender banda para uma pancada de AS, você vai ter problemas. Configuração demanda atenção e conhecimento. VRF, para quem não sabe o que é, são serviços virtuais que você tem na rede. Por exemplo, você está em casa, você resolve acessar um equipamento do seu backbone. O que você faz? Bota o IP dele, o usuário sem ele acessa. 95% dos provedores são assim. Cara, efeito colateral disso, quando você manda o seu administrador de rede embora, você tem que entrar em toda a rede para trocar usuário e senha. Acho isso maravilhoso. Por quê? Porque você misturou rede de serviço com rede de gerência. Quem disse para você que esse troço é para conviver? Nunca foi. Você monta uma VRF, soca a internet lá dentro. Ah, eu tenho telefonia, monta outra, põe a internet lá dentro, põe a telefonia lá dentro. Eu tenho TV, põe lá dentro. E a gerência? Roda por baixo disso. Você pode mandar o cara embora a hora que você quiser. Ele pode ser demitido e continuar sendo seu cliente. Ele nunca vai acessar a sua rede. Nunca. Por quê? Porque o seu ponto de falha vai ser um Windows Terminal Service, que acessa remoto, e a partir dele administra a rede. O que você faz? Tira o usuário do cara dali. Pronto. Não sofre. Os moleques não atacam mais a sua rede. Então assim, eu não sei por que o planeta todo não tem VRF, porque os gigantes todos têm. Os pequenininhos quase ninguém tem. É quase que um conhecimento proibido isso aqui. Tá? E o MikroTik desde a versão 3.30 tem suporte. A versão 3.30 tem pelo menos uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Tá? Então assim, não tem por que não usar esse recurso, já está lá. Ele segmenta o serviço com baixo nível de processamento, praticamente não consome nada da sua caixa de uma VRF, e ele blinda a sua rede contra ataques, contra lixo, contra ataques internos. Cara, uma infinidade de vantagens que você tem.
Esse é um recurso em L3, é um recurso baseado em roteamento. E ele obrigatoriamente precisa do MPLS para funcionar e a configuração demanda atenção e conhecimento porque não é um protocolo trivial. Tá? O SPF é trivial, o EBGP é trivial, mas isso aqui não é trivial. Isso é para quem quer colocar o neurônio para funcionar. Para quem quer viver lá as moscas mesmo, olhando para a parede, jogando mais videogame que cuidando do provedor, não mexe com isso aqui não. Quem quer ter uma carreira em rede, quer falar, eu sou um profissional de rede, de backbone, estuda isso aqui. Os melhores salários, na verdade, são baseados em VRF. Se você não conhece VRF, o cara nem te entrevista em muitas empresas que mexem com rede. Tá? O PWE3 faz exatamente o mesmo serviço que a VRF faz, só que em camada 2. Por exemplo, você acha que o cara desce com a VLAN de Manaus até o PTT de São Paulo? Você acha, né? Fala aí. Que o cara em Manaus, quando ele compra o link PT de São Paulo, o cara sai esticando a VLANzinha lá, ó. Pulando de equipamento em equipamento, né? Até São Paulo. 2 meses configurando aquela merda. Tanto equipamento que tem. Entre Manaus e São Paulo. Nunca foi assim. Ele abriu essa VLAN lá em Manaus, jogou esse troço num pseudo wireless, pegou esse troço de volta em São Paulo e entregou pro cara. Porque isso aqui faz um canudo em L2 roteável. Primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei pro cara, esse maluco tá usando umas coisas pesadas. Ele não tá bem. Então você pega a VLANzinha lá em Manaus, numa portinha, entrega lá em São Paulo, e se houver um rompimento no meio do caminho, alguma coisa, ele vai rotear esse circuito para você e vai levantar de volta ele. Coisa que com VLAN é impossível. Né? Ou dá um trabalho monstro fazer. Esse recurso que faz isso. Isso transporta fim a fim em L2. Tá? Então, para os amigos aí que historicamente veio falando que concentrar o PPPoE é a maior merda da sua vida, com isso aqui não é tão ruim assim. Porque aí você consegue rotear essa requisição do PPPoE até um ponto central de maneira mais elegante do que você fazer com uma VLAN, ou com EOIP, ou com uma outra coisa alienígena dessa natureza. Tá? Embora você vai continuar tendo problema de overhead, vai continuar tendo alguns problemas de disponibilidade, que o PPPoE descentralizado resolve muito mais elegantemente do que manter ele centralizado. Mas para quem insiste nessa insanidade, né, porque os operadores, por exemplo, não centralizam o PPPoE. Todo mundo da Oi autentica no Rio de Janeiro. Não. Tá? Só que aí tem um probleminha de escala. Fala, nossa, mas eu conversei com um amigo meu que é engenheiro da Oi, sênior, CCIE, fodástico, pica da galáxia. E ele falou que tem 10 mil clientes num lugar só. Tem. Ele tem 2 milhões de clientes. O seu call center suporta quantas ligações simultâneas? Fazer uma conta simples. 500 clientes no POP. 10% em casa. 50 clientes. Desses 50 clientes, 25 ligaram simultaneamente. Você aguenta? Cinco por cento dos clientes ligaram para você. Porque aquele POP falhou. E tu não aguenta. Então por que tu quer enfiar uma porrada de cliente no mesmo lugar? Pega a escala da Oi e faz a proporcionalidade para os 10 mil. Aí você vai descobrir quantos por cento dos clientes ele está colocando num lugar só. Faz a mesma conta no seu provedor, você vai descobrir que você nunca tinha que ter passado 300 caras autenticados num lugar só. 500 caras no máximo autenticados num lugar só. Distribui esse negócio. O poder da internet está na sua descentralização. Se fosse para socar tudo num lugar só, a gente apontava tudo para os Estados Unidos, que é onde nasceu aquela porra da internet, e pronto. Estava resolvida a treta. Não, não é assim que funciona. Aí você, engenheiro fodão, gênio da lâmpada, quer fazer desse jeito. Porque os mimimi da internet te convenceram disso. Foge disso, cara. Não existe RFC que mande você fazer isso. Nenhuma. Eu, em toda discussão que eu tenho com os caras, eu falo, me diz qual é a RFC que manda fazer isso. Aí os caras, não tem. Tiraram isso da cabeça. Planejamento da migração. Beleza, Lacer, eu quero arrumar minha rede. O que eu faço?
Depende do tamanho da rede, depende da rede como está. Qual é a profundidade da gambiarra que você se meteu? Não sei. Precisa descobrir. Eu já fui em rede que eu trabalhei 3 noites e resolveu tudo, já fui em rede que se eu ficasse 1 ano lá não resolvia tudo. Tá? Não sei qual é a sua situação. Depende. É igual o médico. Tem que olhar para saber o que está pegando. Médico que adivinha as coisas é veterinário. Entendeu? Não é o nosso caso. Mas existe padronização, existe um modelo recomendado, existe normativas, existe RFC de mercado para salvar a sua vida. Tá? Nem tudo está perdido. Na verdade, a luz está mais próxima de você do que você imagina. O desafio é transformar o que foi feito na sua rede durante anos em algo padronizado e escalável, seguindo as boas práticas recomendadas pelo mercado. E uma coisa que eu não botei ali, respeitando a geografia do seu local, tá? Porque às vezes a gente pensa em fazer em anel e é impossível, porque a geografia não deixa. Vou explodir uma montanha, vou derrubar os prédios que estão na minha cidade. Isso não vai acontecer, tá? Vou matar os caras que alugaram os postes antes de mim para poder fazer meu anel. Também não vai acontecer, tá? Então existe um respeito às dificuldades de cada um e isso precisa ser colocado em pauta. Garantindo assim o melhor uso do seu investimento, que você não precisa ficar mudando o design da sua rede a cada modinha que aparece. Isso é muito importante. Toda modinha você vai lá e fuça na rede. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Tem uma RFC? Tem. Ler aquele troço é um documento chato, difícil. Um inglês horroroso de entender. Mas lê aquela praga daquele negócio. Se ali estiver dizendo para você mudar, muda. Se ele não disser para você mudar, não muda. Tá? Esquece os mimimi da internet. E o sucesso da migração depende de planejamento, né? Não importa o tamanho da sua rede. Se você não planejar, vai fazer caca. Ou pior, vai fazer meia rede. Aí você fica parte da rede de um jeito, parte da rede de outro. Aí fica pior de administrar do que era antes. Porque aí você tem 2 documentações para analisar, ora se faz de um jeito, ora se faz de outro. Não faça isso. Se for começar, começa e termina. Tá? Com planejamento, não adianta fazer na afobação, vou sair daqui amanhã, vou virar a porra toda na minha empresa, não vai funcionar assim. Planejamento vai fazer o sucesso da sua migração. Se você não planejar, não vai funcionar. Agora também não fica planejando a vida toda sem executar nada, né? Dúvidas, anseios e angústias? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? A gente vai abrir para uma pergunta devido ao horário. Então, se alguém tem pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone aí. Alguém tem pergunta? É normal, eu normalmente sou o cavaleiro do apocalipse. Os caras ficam me olhando assim, caraca, mano, só trouxe notícia ruim esse desgraçado. Ninguém tem pergunta? Beleza? Então, vou pedir uma salva de palmas aí pro Lacer. Pessoal, muito obrigado. Lacer, pode concluir. Muito obrigado, eu vou estar no stand da Solintel aqui o dia todo, tá? Alguma dúvida, alguém mais tímido e tal, quiser aparecer lá pra gente bater um papo, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço, pessoal, bom evento. Valeu.